Oi você, quem está falando é o Diogo Maia, vosso narrador. Voz oficial, natural, sou uma pessoa. A maioria de livros usam robôs, aquela voz artificial. Tem quem goste, mas eu não prefiro. Então, se você está gostando dos vídeos, eu agradeço. E, por favor, se inscreva no canal. Ajude esse projeto simples, mas de grande valor, a crescer. E, por gentileza, se puder também, dê o seu like. Tchau. Vamos agora a mais uma leitura. Somos todos teólogos. Uma introdução à teologia sistemática. Do autor R.C. Sproul. O Espírito Santo no Antigo Testamento. O acontecimento mais significativo de minha vida foi a minha conversão. Na ocasião, eu estava noivo e pronto para casar. Tentei explicar à minha noiva, em muitos detalhes, as circunstâncias de minha conversão a Cristo e o que isso significaria para nosso relacionamento. Nós nos comunicávamos principalmente por cartas, porque estudávamos em faculdades diferentes. E prosseguimos na discussão por vários meses. Senti que não estava chegando a lugar algum. Por fim, ela foi me visitar no campus e decidi levá-la a uma reunião de oração. Gastei toda a manhã anterior de joelhos, orando por ela e pela ocasião. E, para minha grande alegria, ela se converteu a Cristo naquela reunião. E prosseguimos para o casamento. No dia da conversão de minha noiva, ela me disse: agora sei quem é o Espírito Santo. Considerei isso uma reação fascinante ao seu despertamento para Cristo. E, no decorrer dos anos, tenho pensado nessa afirmação. É significativo que minha noiva tenha dito: sei quem é o Espírito Santo. E não, sei o que é o Espírito Santo. Um mal-entendido comum na percepção do mundo quanto ao cristianismo é que o Espírito Santo é um tipo de força impessoal ou simplesmente um poder ativo de Deus, em vez de uma verdadeira pessoa, um membro da Trindade Divina. Mas Jesus e os apóstolos se referiram ao Espírito Santo como Ele. A Escritura nos mostra que o Espírito Santo tem vontade, conhecimento e afeições. Todas as coisas que constituem a personalidade são atribuídas a Ele. Um grande ponto de confusão entre o Espírito Santo diz respeito às diferenças entre sua atividade no Antigo Testamento e sua obra no Novo Testamento e na vida dos cristãos hoje. A atividade do Espírito Santo retrocede até a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Carl Sagan, em sua obra Cosmos, faz uma afirmação dogmática de que o universo é cosmos, não caos. E essa é a diferença entre ordem e confusão. Em categorias bíblicas, é a diferença entre trevas completas e luz, entre um universo totalmente vazio de qualquer coisa significativa e um universo cheio e transbordante de frutos do Criador. Nos primeiros versículos do livro de Gênesis, achamos uma proclamação dramática de cosmos,
Mas o mundo era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. No entanto, na cláusula seguinte de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, encontramos o Espírito Santo pela primeira vez. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Outra palavra que traduz pairar é envolver. Essa é a ideia que foi comunicada quando Deus enviou o anjo Gabriel para visitar a camponesa Maria em Nazaré, para lhe dizer que ela se tornaria mãe. Maria perguntou ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O verbo usado para descrever a vinda do Espírito Santo sobre Maria tem a mesma conotação que o termo usado em Gênesis 1 para descrever o poder criativo do Espírito de Deus. O Espírito Santo veio ao mundo sem forma e pairou sobre ele ou o envolveu. Assim como a galinha envolve seus ovos a fim de produzir vida, assim também o Espírito produziu ordem, substância e luz. Conforme o Novo Testamento diz, Deus não é o autor de confusão. Ele não gera o caos. O Espírito de Deus faz ordem a partir de desordem. Produz algo a partir de nada. Traz luz a partir das trevas. O Espírito de poder. Quando lemos o Antigo Testamento, não podemos deixar de ficar impressionados com a majestade de Deus e o seu poder. Quando acontece um terremoto ou um tornado varre as grandes planícies, vemos quadros de devastação e nos sentimos assombrados pelo poder da natureza. Mas essas coisas não são nada quando comparadas com o poder transcendente do Senhor de toda a natureza. Seu poder exerce o de qualquer coisa que acontece neste planeta. No Antigo Testamento, vemos este poder manifesto primariamente pelo Espírito Santo, que na língua grega é chamada de dinamis, de Deus. A palavra dinamis é traduzida por poder. É a palavra da qual obtemos a nossa palavra dinamite. O Espírito é revelado como o Espírito de poder. Consideramos antes o ofício tríplice de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Todos estes eram ofícios de mediadores e eram ofícios carismáticos. Não eram somente ofícios carismáticos. Os juízes que precederam os reis na história de Israel eram também líderes carismáticos. O vocábulo carismático vem da palavra grega charisma, que está ligada à capacitação. Antes que eram singularmente capacitados, eram ungidos pelo Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele era capacitado a realizar feitos grandiosos. Isso também é verdade no que diz respeito a Gideão e aos profetas. O Espírito vinha sobre eles e lhes dava poder para ministrarem. O Espírito Santo também ungiu os sacerdotes e os reis para que realizassem sua obra. A pessoa mais dotada no Antigo Testamento foi Moisés, que recebeu capacitação para guiar o povo de Deus para fora do Egito.
Contudo, Moisés previu um dia melhor, quando todo o povo de Deus seria ungido pelo seu Espírito. Em um momento no Antigo Testamento, depois que Deus livrou miraculosamente os israelitas do Egito, o povo começou a se queixar de que não tinha nada para comer, exceto o maná, o pão do céu que Deus lhe providenciava no deserto. Eles começaram a ter grande desejo dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, que desfrutavam quando eram escravos no Egito. Sua queixa desagradou a Moisés, que também começou a queixar-se. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Deus preferiu não matar Moisés. Em vez disso, deu-lhe ajuda. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Assim, Deus outorgou aos 70 anciãos o mesmo Espírito que havia dado antes apenas a Moisés. Mas, nesse contexto, Moisés disse: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Somente porque, no Antigo Testamento, o povo foi ungido pelo Espírito Santo e capacitado a fazer certas tarefas. Isso não significa que eles haviam nascido de novo. Não eram necessariamente crentes. Vemos o Espírito Santo vir sobre o rei Saul e depois se retirar dele. Vemos a unção de Balaão e de outros que não intencionalmente deram profecias sob o poder e a inspiração do Espírito Santo. Mas esses indivíduos não eram necessariamente crentes. No Antigo Testamento, a unção do Espírito Santo foi um dom especial dado principalmente a crentes, mas não somente a crentes. E a unção do Espírito não era o mesmo que o dom de regeneração. Neste respeito, vemos algumas correspondências entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a capacitação proveniente do Espírito Santo foi dada apenas a indivíduos isolados: os profetas, os sacerdotes, os reis, os juízes, os artistas e artesãos que foram chamados por Deus para fabricar os móveis e a decoração do tabernáculo. A primeira vez que lemos sobre o Espírito Santo enchendo uma pessoa foi no caso dos artesãos, os artistas que foram singularmente capacitados pelo Espírito para realizarem sua obra. O fato crucial é que nem todos no arraial, nem todo crente tinha este dom. Moisés, porém, desejou que isso mudasse. E isso foi exatamente o que aconteceu no Pentecostes, no Novo Testamento.